chega de conversa e vamos falar agora com o nosso convidadíssimo de hoje, Héctor Sanches. Héctor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Guga, bom dia, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Héctor, vamos começar. O Héctor, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo umas 2 vezes. E eu lembro que na primeira oportunidade, Guga, o Héctor estava todo mundo achando, falando da bolsa que ia subir, e ele cravava a bolsa a 94 mil pontos. E lá foi a bolsa para 94 mil pontos. Aí, no meio do ano, eu falei, qual era a perspectiva de bolsa para o final do ano? E ele falou algo próximo a 110 mil pontos. Pergunta, Héctor, para você, qual o número da Mega Sena? 12,37. 12 é do Marcão, né? Ô, cara, e aí, bicho, tudo bem? Meu, como é que você está enxergando? Vamos começar a falar de fora para dentro. Como você está enxergando esse movimento inflacionário, esse quadro inflacionário lá fora? Vamos falar Estados Unidos e Europa. E se de fato, Héctor, a gente está vindo uma estagflação mesmo, uma recessão brava, com uma inflação alta? A possibilidade de uma estagflação é muito maior na Europa do que nos Estados Unidos, né? A Europa, ela não consegue estimular a economia de jeito nenhum, ao passo que a inflação segue galopante por lá. Nos Estados Unidos, a gente já começa a observar sinais de que a inflação está buscando um arrefecimento e tudo mais. E o desemprego lá está muito bom. Então, eles conseguem operar melhor. Eles fizeram melhor a lição de casa, né? Tanto é que a Fed Funds Rate está subindo e tem perspectiva de continuar subindo. Então, assim, eu ficaria muito mais preocupado com a Europa em si do que com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já falam em desaceleração da elevação da taxa básica de juros. A gente tinha um cenário que, inclusive, escrevi hoje de manhã, que é provável que mude. A gente tinha um cenário que buscava a taxa terminal no intervalo de 4,5 e 4,75. Agora, depois das falas de ontem, depois de alguns dados, nós já estamos aventando a possibilidade de subir isso para o intervalo de 5 e 5,25. Por que, Héctor, você ainda não subiu e por que você está vendo que provavelmente vai ter que subir? Ontem, uma das mais dovish integrantes do FONC fez uma fala que me chamou muito a atenção. A Mary Daly, que é presidente do Fed de São Francisco, falou que começar a observar a política monetária operando em defasagem a partir da taxa de 5% pode ser interessante. Entretanto, do espectro dos votantes, primeiro que ela não vota, mas ela é uma das mais dovish, e isso traz a barra inferior muito para cima. E aí, consequentemente, a discussão para a interrupção do ciclo de alta acaba ficando dos 5 para cima. Fora isso, a gente tem um processo inflacionário grande, ainda que em desaceleração, que exigiria, sim, um compromisso mais austero da autoridade. Eu só não ia mais para cima por conta da comunicação. Achava, olha, eles não vão ceder a essa realidade, eles vão continuar ali relativamente mais acomodatícios. E na semana passada nós tivemos aquele famigerado gráfico do Bullard, né, que colocou ali a restrição, a necessidade de restrição de política monetária atual a 7%, e aí isso está mudando a minha perspectiva para mais austeridade. Entretanto, eu vou aguardar amanhã o resultado da ata, ali, a divulgação da ata, para a gente ver os debates ali, pormenores, né, das conversas entre os membros, para que eu possa chancelar essa alteração. Por enquanto, ainda continuo no 4,5 com 4,75, mas a mudança preliminar adicionaria meio ponto nesse intervalo. Seria 50 pontos agora em dezembro, 50 ali na virada de janeiro para fevereiro e mais uma adicional de 25. Hoje em dia eu tenho 50 e 25 apenas. Bolsa subindo nesse momento agora 0,18%. Virou aí, a Bolsa acompanha os movimentos internacionais e o dólar cai para 0,59, 0,62% de queda, próximas mínimas. Guga, por favor, fique à vontade em perguntar, porque o homem aí manja bastante.
Não, o homem é fera, o homem é fera. Tu já falou bastante dele para mim, né, Marco? Falou assim, poxa, quando a gente falar com o Hector, vamos lá Sou fã. que é fanzaço, né? Então, bom, eu queria entender, né, até porque o nosso público também opera bastante, né? Tá querendo saber cada vez mais sobre investimento no mercado americano. O que nós podemos olhar do impacto, né, uma vez que tem essa mudança de percepção, né, nas expectativas de juros nos Estados Unidos? O que a gente pode ver de impacto, né, principalmente para as big techs que sofreram bastante? Né, a gente viu as big techs e o setor de tecnologia que, pô, querendo ou não, é algo que era assim, todo mundo queria investir, todo mundo queria participar, só que toda essa narrativa de elevação de juros, a gente viu a desvalorização dessas empresas, a gente viu o mercado, né, correndo cada vez mais para as empresas que entregam valor, né, que performam, e fico com dúvida, né, fico com medo em relação às empresas de crescimento. Né? O que tu está enxergando? O que tu consegue enxergar, né, que pode vir a ter de mudança na forma como os investidores olham para esses mercados? Eu sei que talvez seja ainda muito cedo, mas pô, aproveitando essa janela que nós estamos aqui batendo esse papo, né, não sei quando a gente vai conseguir bater esse papo de novo, né, tomara que em breve, mas enfim, né, como é que tu enxerga, né, a resposta dos investidores a partir do ano que vem, né, quem sabe lá para março, abril, maio, em relação a essas empresas de tecnologia? Vamos lá, tem dois macros efeitos, vamos colocar dessa maneira. O primeiro é o fiscal, e esse eu acho que é o que vai pegar de maneira mais grave essas empresas, porque os Estados Unidos precisam de fonte de financiamento. Pelo menos eles tiveram a sorte, né, de ter mais uma vez, antagonismo no comando do Senado e da Câmara na eleição, e aí a gente não vai ter uma pauta fiscal tão expansionista quanto pretendia o presidente Joe Biden. E aí isso dá uma segurada nas finanças, mas eles precisam de fontes de financiamento. E não são raras as ideias para a taxação das grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ficar de olho no fiscal, um país gigantesco que pratica déficit gêmeos há milhares de anos, ou seja, precisa de uma fonte de financiamento. Ainda mais com essa hegemonia estremecida no que toca à sua moeda. Esse seria o primeiro efeito. O segundo efeito é no tocante à política monetária, mas não a política monetária clássica que a gente está falando de restrição de juros. Algo que me chama muito a atenção é o balance sheet, a redução do balance sheet. Ele estava ali, a injeção de capital foi de 4 trilhões e meio de dólares, né? Então a expansão do balance sheet do Fed, sustentando liquidez, foi da ordem de 4 trilhões e meio. Hoje o balance sheet está em 9, e essa redução ela tem efeito não apenas na liquidez, mas também na alocação de recurso excedente. E uma parte relevante disso acabou impulsionando ações, e essas big techs também tiveram esse ganho de ímpeto por conta dessa injeção de liquidez. Então, assim, elas podem sofrer mais a depender da velocidade que esse balance sheet vai diminuir. Hoje, esse ritmo de 100 bi ao mês é um ritmo relativamente tranquilo, mas em se apertando isso, a partir de meados do ano que vem, a gente pode observar um problema mais grave para essas companhias. Então, assim, no final das contas, Guga, a mensagem, os dois viés que eu tenho seriam de baixa, né, no final das contas, para esse inflado índice como um todo, e aí, em especial, essas grandes companhias de tecnologia. Tori, você falou da Europa, falou dos Estados Unidos, eu também acho que a Europa está um pouco mais sensível, né, por conta de ter saído atrás e não ter uma musculatura como a economia americana para poder realmente passar por esse período. O indicador que, acho que foi ontem, que a gente falaram em 7% ou na sexta-feira em 7% ali, que o mercado realmente deu uma contrabalanceada. Agora eu quero falar um pouco do Brasil. Eu sei que é difícil, porque a gente não sabe nem quem são os ministros. O que você está enxergando aí? Vamos começar, não vou nem falar de câmbio, tá? Porque dólar, como a gente estava falando ontem, estava conversando com a Fernanda aqui, participando, que dólar você não consegue prever o dólar daqui meia hora, que dirá daqui uma semana, no final do ano.
que você começa a perceber ou ter a percepção em relação ao investimento de bolsa aqui no Brasil daqui para frente? É um investimento, principalmente de renda variável, que vai ficar muito sensível a esse antagonismo com a renda fixa. A gente está falando de 13,75 de Selic, com a curva ali do janeiro 24 a 14,5, né? Um ano remunerando tudo isso sem risco, a gente precisaria de uma expectativa de retorno do índice muito firme. E a gente sabe que essa política expansionista ela cobra preço através de inflação, e uma inflação maior, com um juro maior, estruturalmente pior, penaliza muito as empresas. Então, assim, elas podem vir a sofrer em função dessa conjuntura não tão auspiciosa para o Brasil. Infelizmente, né, nós estamos falando muito sobre a PEC de transição, essa PEC de transição / fura-teto, mas ela está muito associada também a algo que você trouxe, que é a diretriz do governo, né? Então, o nome do ministro da Fazenda, o nome do ministro do Planejamento, traria aí uma percepção, tal qual a tramitação desse texto, a percepção de como vai se dar a responsabilidade fiscal, né? Como vai se dar, como o Lula ele vai olhar para as finanças do país, né? E o pessoal fala, mas você tem dúvida de como ele vai olhar? Olha o que a Dilma fez em 2015, 2016, 2014, com Guido Mantega e tudo mais. É fato, mas o ponto aí é que nós já tivemos um Lula também com Meirelles, e as sinalizações, infelizmente, vão indo mais no sentido da Dilma. Agora, não até bater o martelo, né? Como diria meu pai, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Então, até a hora, efetivamente, sinalizar por tal responsabilidade, tal diretriz, a gente vai simplesmente alterando o ganho de probabilidade, alterando o ímpeto. Então, aventa-se hoje que o Haddad vai ser o ministro da Fazenda. Então, você pega nessa busca por informação de como serão os próximos 4 anos no tocante às finanças, você coloca um pouquinho mais de expansionismo e você vai migrando para isso. Então, infelizmente, eu não vejo com bons olhos o futuro aí para as empresas, pelo menos agora, nesse instante, tá? No que toca aí a uma eventual surpresa, uma virada, aí a gente entra, sim, numa bonança. Então, uma PEC de transição que vai seguindo ali o conselho do Tasso Gereissati ou do Alessandro Vieira, excepcionalizar o gasto apenas em 80 bilhões, e um ministro da Economia, um Meirelles, um Pércio Arida, muito mais afim com essa responsabilidade fiscal, a gente está falando de uma bolsa melhor, porque você está falando de, sim, uma racionalização dos gastos, um executivo que entende que não se trata de uma mudança de Brasil. O Brasil é uma linha contínua, né? E as finanças, apesar de ter uma alternância no poder, ela também é contínua. Então, independentemente de quem entra agora, você tem passivos que você precisa ter responsabilidade sobre. E começar uma nova conta, você, como disse, já usaram o termo aí, você não zera a pedra quando troca a diretriz do governo ou o governo. Você simplesmente tem que honrar os compromissos que foram firmados pelo Brasil em outros momentos. E esse é o grande desafio, e essa foi, inclusive, a grande contribuição que a Lei de Responsabilidade Fiscal dos anos 90 trouxe para o Brasil, essa continuidade, né, do governo, não essa ruptura simplesmente por conta da eleição. Há uma ruptura política, mas o Brasil e as finanças, eles são um ato contínuo, então a perspectiva não é tão positiva. Desculpa trazer esse pesar aí, mas olha, para renda fixa, meus amigos, quem está olhando aqui o janeiro 2031 pagando 13%, não me parece um mau negócio, hein, Kim? Para você que sintonizou agora, a gente está falando com o Héctor Sanches. Bolsa 0-0 praticamente aí, o índice futuro 111 mil pontos, Google, o dólar que caiu 0,65%, cotado abaixo dos R$ 5,30, o mercado de dólar futuro. Guga, fica à vontade para perguntar.
Eu acho que você está sem som, Guga. Eu acho que está sem som. Só para fazer um comentário aqui sobre o mercado, claro. Hoje não foi dia que eu consegui ainda montar a posição, né? O mercado não chegou nos meus limites. Na verdade, estou até adaptando aqui os limites, repensando, mas a gente não teve aqui um movimento que trouxe uma volatilidade aqui na abertura que fosse significativa a ponto de tomar posição ainda, tá? Só para deixar aqui esse comentário. Bom, Hector, e o dólar, cara? Dá para a gente conversar? Eu sei que o dólar é um inimigo dos economistas, né? Dá para a gente olhar aí para esse dólar, né? Tá de fato relacionado aqui no Brasil com a questão fiscal, né? Tá relacionado com a questão de elevação de juros nos Estados Unidos, né? E a renda fixa também nos Estados Unidos está ficando mais atrativa. Está relacionado com a questão das incertezas, né, de quem serão os nossos ministros daqui para frente. Está relacionado à questão também de inflação aqui no Brasil, querendo ou não, né, os impostos, né, em cima dos combustíveis vão voltar até o final, né, no final do ano, né, no dia 31 de dezembro, voltam, né, os impostos em relação aos combustíveis, né? O que você está vendo aí em relação ao dólar? Onde nós podemos construir o nosso racional, né, como investidores aqui, para ficar acompanhando o dólar, ver aquilo que de fato é um trigger que possa fazer o câmbio, né, disparar e disparar muito? Do lado fundamentalista, né, essa abordagem que você trouxe, Guga, é a abordagem clássica que a gente vai fazer parte da conta de casa, né? Mas existe uma abordagem de curtíssimo prazo que eu gosto muito de olhar, que é o comportamento do Brasil frente a seus pares. E a gente já está underpriced. A gente tem um modelinho que a gente faz aqui na Ativa, de primeiro componente principal e tudo mais, e ali a gente considera México, Chile, Colômbia, Índia, Indonésia, países similares, né? África do Sul, antigamente usávamos Rússia, né? Hoje em dia já não dá mais. E ali esse modelo coloca o BRL ao redor de 5,50, 5,60. Então, qual que é o intuitivo? Se o Brasil tivesse par e passo com as finanças e com o comportamento estrutural de seus pares, o nosso câmbio deveria estar mais depreciado. Entretanto, o Brasil já opera com um prêmio positivo, tanto é que a gente está de tela aqui 5,2897, né? Então já estamos operando nesse positivo. A perspectiva ruim do fiscal reprecifica e intensifica esse potencial de convergência para o internacional. É claro que o internacional ele tem o seu comportamento idiosincrático, mas o Brasil ele vai fechando esse gap. Pro final do ano, né, e aí já fazendo o exercício clássico de humildade dos economistas, pro final do ano a gente tem 5,25. Não por conta de uma melhora de Brasil, e sim por conta de uma redução no risco global. Então, uma melhora do globo vai empurrar o Brasil para esse patamar. Então, a nossa aposta é que o globo vai aliviar a tensão e aí vai botar um pouquinho para baixo o câmbio. Mas para o final do ano que vem, a gente já faz o modelo fundamentalista, considerando estabilidade na relação, e volta para os 5,35, olhando para a balança comercial, né, o balanço de pagamentos como um todo, diferencial de juros, e aí a gente tem esse potencial altista, sim, porque a partir do ano que vem, só pegando esse ponto de diferencial de juros, o Brasil ele tem a perspectiva de queda nos juros, se tudo der certo, ainda é um cenário preponderante, ao passo que lá nos Estados Unidos a estabilidade de juros, para não dizer uma leve alta de juros, é o mote. Então, a gente vai ter um estreitamento no diferencial de juros do Brasil, o que geraria um fluxo pro gringo, né, para Estados Unidos. Então, seria esse aí o racional no câmbio. Por enquanto, hoje a gente vê ele de lado, né, 5,28 para 5,25
é praticamente nada, mas não espere estabilidade, né? De lado esse ponto com o ponto final, mas tem muita água para passar debaixo da ponte, como você trouxe, o aspecto político deve dar uma grande diretriz aí para esse câmbio. A gente tem uma âncora internacional de curtíssimo prazo, que são os pares. Vale comentar que na nossa análise aqui, né, uma das coisas que ajudava a explicar esse diferencial dos 5,50, 5,60 que o modelo trazia contra os 5,30 era uma ausência de arbitragem véspera à eleição. Fundos de investimento, eles estavam fora do mercado no receio desse antagonismo político de Lula e Bolsonaro. E eles voltaram a entrar, voltaram a arbitrar México-Brasil, Chile-Brasil, esse tipo de operação, e aí está promovendo uma convergência. Esse nosso modelo chegou a apontar 5,80 para potencial do Brasil, e agora já vai diminuindo, aí já vai mostrando uma convergência. Férias para fora, então, cada vez mais distante com esse preço do dólar. Se bem que o Nordeste não está muito longe não, viu, cara? Vai fazer pacote para o Nordeste aí, tá mesmo preço que Inglaterra, viu, mano? Tá quase o cara mais fácil ir assistir a Copa do que passar uma semana em Fortaleza. Brincadeira. Tori, aproveitando o gancho aqui, eu queria falar de uma ação específica, né? Eu não quero falar de setores em si para andar, eu queria falar um pouquinho só da Petro, né? Que é uma ação que muita gente olha, é um dos principais ações aí da carteira do índice Bovespa. E ela ficou bastante pessimista, estatal em si, né? Com esse novo governo. Eu vi uma matéria do BS dando aí a Petro mais ou menos a R$22. A gente sabe ali que quando teve a ingerência ou quando o Bolsonaro estava com política um pouco mais incisiva em relação à política de preço dos combustíveis, o papel chegou aí perto de 19, se eu não me engano, algo assim, 20, 19 reais, e aí o alvo é 22. Você consegue vislumbrar alguma melhora, vamos falar melhora, porque piora já é iminente, mas alguma melhora desse papel específico? Então, Kim, o Marco, né? Aqui é Marco. Não, aqui é Marco, Kim, você que manda. Então, Marco, eu acho que é o seguinte, o Brasil, ele reprecificou a Petro e simplesmente uma mudança de estrutura. Eu acho que dentro desse level shift que ocorreu, a gente já começa a ver os potenciais ganhos e perdas, dada a nova política que vai ser implementada para a Petrobras. Mas é muito difícil a gente sair desse tema antes de saber o que de fato vai ocorrer, desse tema político, né, do que de fato vai ocorrer para a companhia. A gente sabe que ao longo de todo o governo do PT, principalmente extremado isso no governo Dilma, houve controle de preço e isso possibilita arbitragem, né? Então, as ideias que surgem olha, vamos colocar o preço regional, são ideias que vão quebrar empresas e, infelizmente, a política de preço de commodity faz o Brasil com um tomador de preço, né? A não ser que ele comece a ser um player relevante nesse aspecto. E a companhia Petrobras, ela é uma companhia de capital aberto, ainda que o maior acionista seja o governo, sim, exige uma governança, né? Então, a Petro foi reprecificada e essas oscilações de curto prazo, elas vão ser muito mais referentes a esse level shift do que ao pormenor da própria companhia, se a OPEP vai cortar mais o preço internacional ou não. Eu acho que o ganho ele pode ser maior ou menor, ou no caso a perda também pode ser maior ou menor, a depender da diretriz que vai ser trazida pelo governo do PT. Eu não tenho otimismo no tocante a isso, aliás, seja de Petrobras, seja de BNDES, Banco do Brasil, Caixa, eu acho que as empresas do Estado e o BNDES, eles vão ser utilizados sim, como já foram em outros momentos,
com aquela política parafiscal, né? No qual você se instrumentaliza dessas empresas para poder fazer uma política pública, o que não é aconselhado, principalmente porque você tem acionista no caso da Petrobras. Então, enfim, eu não tenho grandes otimismos com relação a essa diretriz que o Partido dos Trabalhadores trará para as companhias. Só me permita uma coisa aqui, finalizando para a reta final aqui, Ettore. A gente tem aí um pleito eleitoral para 26, talvez um pouco mais acirrado. A gente tem talvez o Zema, Ratinho Júnior, o próprio Bolsonaro vindo na extrema direita. Porém, a gente está falando de 2026. Ou seja, o que podemos esperar nos próximos 4 anos? É muita volatilidade na veia ou isso tende a acalmar? Muita volatilidade. Olha, eu geralmente não sou tão incisivo, né, Kim? Eu agora já toma muita volatilidade. Tem algo que a gente estava conversando na corretora, que é uma prática recorrente, que pelo menos foi recorrente ao longo do governo do Partido dos Trabalhadores, que é os balões de ensaio, né? Circulavam ideias que ninguém sabia de onde tinha vindo e que faziam uma movimentação intensa no price action, que era como se fosse uma tentativa, uma busca de uma validação de determinada ideia, e aí tinha um movimento no mercado, né? Então, ou seja, a volatilidade vinha, mas nem sempre a ideia vinha. Eu tinha uma grande movimentação, uma ampliação da volatilidade, e nem sempre a ideia vinha. Então, no final das contas, sim, os 4 próximos anos deverão ser de grande volatilidade, por 2 motivos. Esse é o primeiro, e o segundo também é por conta do estado que as finanças do Brasil estão, né? Então, o estado que está, né? Então, o Brasil está com um estrangulamento das finanças grande. O Brasil ele tem um nível de endividamento elevado, e não só no tocante às finanças da nação. O brasileiro também está muito endividado. Então, fazer uma política econômica através de crédito, como foi utilizado durante o governo do PT, principalmente no governo Dilma, nos parece relativamente insustentável a longo prazo. Eu diria a médio prazo já seria relativamente insustentável. Ao passo que fazer uma política de expansão de gasto do governo, dado o estágio que nós estamos, também nos parece relativamente insustentável. Por isso que a gente vê esse price action tão ruim, né? Alguns jornalistas me perguntaram, por que o mercado não gosta do Lula? Eu falei, gente, não tem gostar, não tem mercado, são diversos atores agindo, comprando e vendendo, e o Lula, a hora que traz uma perspectiva menos sustentável, pelo menos em seu discurso, ele é reprecificado instantaneamente, por um aumento da probabilidade de diminuir a capacidade de honrar os compromissos. É simples assim. Para se emprestar dinheiro vai se cobrar mais, então em um ano você vai pagar 14%, para se captar dinheiro internacionalmente você vai ter que pagar a taxa de divisa, que é o nosso câmbio, está 5,30. Então, assim, é o Brasil sendo reprecificado perante a seus próximos mediante ao discurso. Pode ser que a ação, e eu torço para que a ação não seja nesse sentido, de fato vise uma sustentabilidade de finanças, né? Só que aquele antagonismo falacioso que o presidente se valeu, né, entre o social e o fiscal e a responsabilidade fiscal, eu vou ficar com o social, quando na verdade não há uma relação antagônica, na verdade é uma relação de simbiose, para não dizer mutualismo, entre o social e o fiscal, e a responsabilidade fiscal. Não há social perene sem que haja uma fonte de financiamento perene, tal qual não há um país, uma sustentabilidade fiscal com uma diferença social extrema. Então, assim, é algo que a gente tem que conversar bastante, mas que hoje me traz esse veio relativamente mais pessimista, mas com grande volatilidade no horizonte.
Maravilha, conversamos com o economista Héctor Sanches, agradecer sua presença e espero te ver mais vezes aqui, meu brother. Um abraço, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Obrigado você pelo convite, Kim, obrigado, Guga. Até a próxima, espero em breve estar por aqui novamente. Valeu.